Saudações cordiais a todos presentes. Respondo pelo nome da Adélia Célia, sou estudante do curso de Contabilidade e Auditoria no Instituto Superior de Comunicação e Imagem de Moçambique. É com muito prazer que hoje venho apresentar o meu trabalho no âmbito da disciplina de Contabilidade Financeira 2. Antes de mais, gostaria de agradecer a presença de todos e dizer que é sempre uma honra poder partilhar conhecimento convosco. O presente trabalho tem como base o estudo das normas contabilísticas, com destaque para a norma 15, que trata dos recursos minerais. Este tema é de grande importância, principalmente no contexto de Moçambique, que é com a contabilidade dos recursos minerais, explicando como são reconhecidos, mensurados e tratados contabilisticamente. Sem mais demoras, passo então a apresentar o tema. Tenho aqui a estrutura do trabalho, onde vamos introduzir, definir e vamos falar sobre a imparidade de reconhecimento e mensuração. Mensuração no reconhecimento inicial, mensuração subsequente, nível de avaliação de ativos de exploração e avaliação quanto à imparidade, apresentação, divulgação e, por fim, teremos os exercícios práticos e a conclusão. Bom, a contabilidade dos recursos minerais começa antes mesmo de extração. Divide-se em 3 fases fundamentais. A fase inicial. A empresa ainda não conhece ativos relevantes, realiza estudos gerais, como análise de terreno, dados históricos. Bom, na contabilidade, normalmente, os recursos são tratados como gastos, porque ainda não há evidências de benefícios futuros. Segunda fase, fase de exploração e avaliação. A empresa começa a investir seriamente, aprofundando testes laborais, estudos técnicos. Na norma 15, alguns custos podem ser capitalizados se houver expectativas de retorno. E também temos conosco condição importante, que tem que haver probabilidade de benefícios econômicos futuros. E também temos a fase de viabilidade técnica e econômica, onde que a empresa decide é possível extrair ou vai gerar lucro. Aqui ocorre uma mudança importante. O projeto passa de exploração para desenvolvimento. Se for viável, virá investimento produtivo. Bom, os recursos minerais passam por várias fases, desde a incerteza inicial até a confirmação de viabilidade econômica, sendo que nem todos os projetos chegam à fase de exploração efetiva. Em seguida, temos aqui a definição, onde encontramos a exploração e avaliação de recursos minerais, onde que é a fase onde a empresa tenta identificar recursos, medir quantidade, analisar qualidade. Em seguida, encontramos também ativos de exploração e avaliação, que são custos capitalizados, ou seja, ficam registrados como ativo no balanço. Exemplo, licenças de exploração, estudos geológicos, perfuração. Bom, são ativos se houver expectativa de retorno econômico.
Dispersos são todos os gastos realizados. Nem todos virão ativos. Por exemplo, vemos aqui a classificação onde encontramos capitalizados, que são ativos, não capitalizados, que são gastos, resultados de período. Bom, nem todos os custos de exploração são considerados ativos, sendo necessário avaliar a probabilidade de benefícios econômicos futuros. Em seguida, temos imparidade, reconhecimento e mensuração. O que é? É uma perda de valor do ativo, é o maior entre valor de uso, que vamos colocar em parênteses, fluxo de caixas futuros, e valor justo menos custo de venda. Indicadores da imparidade: direitos expirados, falta de financiamento, resultados negativos, redução dos recursos. Estes sinais obrigam a testar o ativo. Reconhecimento: quando confirmamos, registra-se uma perda no resultado. Exemplo: lançamento. Débito, perda por imparidade, e crédito ativo. Mensuração: calcula-se a diferença entre o valor contabilístico e valor recuperável. Bom, a imparidade garante que a contabilidade respeita o princípio de prudência. O que isso quer dizer? A imparidade assegura que os ativos não estejam registrados por valores superiores àqueles que realmente podem ser recuperados pela empresa. Bom, por fim, a contabilização dos recursos minerais exige elevado julgamento profissional devido ao risco de incertezas associados, sendo fundamental garantir que os ativos sejam corretamente reconhecidos e avaliados ao longo de todo o processo. Mensuração no reconhecimento inicial. Aqui falamos de ativos que são registrados pela primeira vez na contabilidade, onde podemos usar o modelo de mensuração inicial. Os ativos são registrados pelos custos, ou seja, tudo o que a empresa gastou para explorar pode ser incluído no valor do ativo. Temos aqui também os elementos de custos, que são perfuração, custo com máquinas e mão de obra. Segundo, infraestrutura, abertura de caminhos, instalações no local. Terceiro, estudo técnico, estudos topográficos, estudos geológicos e estudos geofísicos. E por fim, direito de exploração, licenças pagas ao governo. Bom, nem todos os custos entram automaticamente, só entram se estiverem ligados diretamente à exploração e se houver expectativa de benefícios econômicos. Bom, o reconhecimento inicial baseia-se no princípio do custo histórico. Isso quer dizer que, no reconhecimento inicial, os ativos de exploração e avaliação são mensurados pelo custo, incluindo todos os gastos diretamente relacionados com a atividade de exploração. E também temos aqui a mensuração subsequente. No reconhecimento inicial, a empresa precisa dividir como continuar a medir o ativo. Existem dois métodos. Vemos aqui que existem dois modelos, que são modelo de custos,
onde mantém o ativo pelo custo inicial, deduz depreciação, perda por imparidade. É o modelo mais usado. E o segundo modelo de revalorização. O ativo pode ser ajustado para o valor justo. Só pode ser usado se houver mercado ativo, for possível medir com fiabilidade. E, na prática, é pouco usado em recursos minerais. Após o reconhecimento inicial, os ativos podem ser mensurados pelo modelo de custo ou pelo modelo de revelação, sendo o modelo de custos o maior utilizado devido à sua maior fiabilidade. Nível de avaliação de ativos de exploração e avaliação quanto à imparidade. Bom, aqui falamos de como avaliar os ativos para verificar perdas, como unidade geradora de caixa, UGC, grupo de ativos que gera dinheiro, por exemplo, uma mina específica. A avaliação é feita no nível da UGC, não só de um ativo isolado. Temos também como fatores considerados continuidade de exploração, viabilidade econômica, resultados obtidos. Processo: verificar indicadores de imparidade, estimar valor recuperável, comparar com o valor contabilístico. Regra importante: se houver perda, deve ser reconhecida imediatamente e também a avaliação deve ser baseada em evidências técnicas, dados financeiros e, resumidamente, a avaliação dos ativos de exploração é feita ao nível da unidade geradora de caixa, considerando a viabilidade econômica e a continuidade do projeto. Apresentação. Aqui falamos de como os ativos aparecem nas demonstrações financeiras. Classificação dos ativos devem ser apresentados como ativos não correntes, porque são investimentos de longo prazo. Reclassificação: quando o projeto passa de exploração para produção, o ativo muda de categoria de exploração para ativo produto. Divulgação: a empresa pode explicar políticas contabilísticas, valores investidos, riscos. A apresentação garante transparência e comparabilidade. Os ativos da exploração e avaliação devem ser corretamente classificados e divulgados nas demonstrações financeiras, garantindo transparência na informação apresentada. A correta mensuração e apresentação dos ativos de exploração são essenciais para garantir a fiabilidade das demonstrações financeiras, especialmente em setores de alto risco, como os dos recursos minerais. E temos a divulgação. A divulgação significa que a empresa deve explicar tudo nas demonstrações financeiras, não só mostrar números. O que deve ser divulgado? Políticas contabilísticas, como a empresa trata os ativos, exemplo, usa modelos de custo ou revalorização. Valores do ativo: quanto foi investido na exploração, gastos de exploração reconhecidos. Perda por imparidade: valores que a empresa perdeu. Reclassificação de ativos: mudança
de exploração, produção. A divulgação garante transparência, confiança dos investidores, melhora a tomada de decisão. A divulgação permite que os utilizadores das demonstrações financeiras compreendem como os recursos minerais estão a ser tratados e quais os riscos associados. Bom, aqui temos um exercício prático onde a empresa realiza vários gastos durante a exploração. Estudos topográficos de 25 mil, direitos de perfuração 600 mil, abertura de vias perfuradas, temos no valor de 75 mil. Despesas de qualificação, temos no valor de 15 mil. Bom, nem todos os custos são tratados na mesma forma. Bom, encontramos aqui custos capitalizados, que são os ativos, onde encontramos estudos, direitos, perfuração. Por quê? Estão diretamente ligados à exploração, têm potencial de gerar benefícios. Também temos os custos não capitalizados, que são os gastos. Despesas de qualificação, porque não gera benefícios diretos futuros. E também este exercício mostra o julgamento contabilístico. O exercício demonstra que é necessário avaliar cada gasto individualmente para decidir se deve ser reconhecido como ativo ou como custo de período. Aqui explicamos o resultado do caso. Ativos de exploração são considerados ativos inatingíveis, porque não têm forma física, representam investimentos. Despesas que não entram no ativo são reconhecidas como gastos de período. Imparidade. O caso mostra uma perda de 80 mil, deve ser reconhecida imediatamente, porque mesmo com o sucesso futuro, a perda deve ser registrada principalmente princípio da prudência. Bom, aqui temos a tabela de lançamentos contabilístico, onde podemos ver que temos primeiramente a data, a descrição, o débito e o crédito e por fim o valor. Bom, onde primeiro iremos ver os desperdícios com trabalhadores da Topogeo, onde foi no valor de 25 mil que debitou até a ativos fixos tangíveis de exploração e avaliação. E também teve o valor de crédito em caixa ou em outra conta a pagar, que foi no valor de CX sobre o OCP. O que isso significa? Significa que gastos com trabalhadores topográficos foram capitalizados como ativos tangíveis. Exemplo, equipamentos e estruturas. 2. Aquisição de direitos de perfuração no valor de 600 mil, onde vemos o débito em AIEA, ativos fixos tangíveis de exploração e avaliação, onde vemos o crédito em CX sobre o OCP, compra de rendimentos de perfuração, que são intangíveis também capitalizados no ativo. Terceiro, tivemos abertura de vales e perfurações no valor de 35 mil, onde tivemos o débito em ATA, crédito em CX sobre OCP,
Gastos com abertura de vala e perfuração são capitalizados como ativos tangíveis. Também tivemos despesas de qualificação no valor de 15.000, onde tivemos o débito no GP, gastos com pessoal e crédito em CX sobre o OCP. Gastos com pessoal para qualificação são reconhecidos como despesas na demonstração do resultado não capitalizados. E por fim, temos perdas por imparidade no valor de 80.000, onde obtivemos o débito em PIAF, perdas por imparidade dos ativos fixos, crédito em ATA, reconhecimento de uma perda por redução no valor recuperável de ativos tangíveis, ou seja, o valor do ativo foi reduzido em 80.000 devido à desvalorização. Resumindo, o caso mostra como registrar os recursos relacionados à exploração mineral, diferenciado o que deve ser capitalizado como ativo e o que deve ser registrado como despesas. Também mostra o reconhecimento de uma perda por imparidade, que é uma redução do valor contabilístico dos ativos quando seu valor recuperável é menor que o seu valor contabilístico. Bom, conclusão. Ao longo do trabalho, foi possível compreender que o processo dos recursos minerais não é simples, pois passa por várias fases, desde a exploração inicial até a avaliação da viabilidade técnica e econômica do projeto. Verificou-se também que os custos ocorridos durante a exploração nem sempre são tratados da mesma forma, sendo necessário distinguir entre aqueles que podem ser capitalizados como ativos e aqueles que devem ser reconhecidos como gastos do período. Outro ponto fundamental abordando foi a imparidade, que garante que os ativos não estejam registrados acima do seu valor recuperável, assegurando assim uma imagem verdadeira e fiel da situação financeira da entidade. Além disso, a mensuração inicial e subsequente dos ativos, bem como a sua adequada classificação e apresentação nas demonstrações financeiras são essenciais para garantir transparência e fiabilidade na informação contabilística. E, por fim, conclui-se que a aplicação correta na norma 15 contribui para uma melhor gestão dos recursos minerais, promovendo mais rigor contabilístico, transparência e confiança por parte dos utilizadores da informação financeira. Desta forma, este trabalho permite não apenas compreender os aspectos teóricos, mas também a sua aplicação prática através de exercícios e casos práticos, reforçando assim o conhecimento sobre o tratamento contabilístico dos recursos minerais.